Bom dia, pessoal. Que Deus esteja abençoando a todos vocês. Nós estamos começando aí mais uma aula hoje. Então, hoje estaremos iniciando aí o nosso módulo 4 de Teologia. E vamos estudar mais um pouquinho. Bom dia a todo mundo. Acredito que todos estejam vendo aí o slide. Tá tudo bem? Está sendo compartilhado aí? Alguém confirma para mim? Tá. Tá rodando. Ok, perfeito. Então vamos lá. Nós vamos começar hoje falando nesse módulo sobre os dons espirituais. Tá? Os dons que o Espírito Santo vai desenvolvendo dentro de cada cristão. Então, os dons que o próprio Jesus aí acabou prometendo para os apóstolos, para seus discípulos. E nós vamos ver como que iniciou esses dons. E a gente vai estar vendo aí algumas partes dos dons que foram dados. Nós vemos que esses dons a gente acaba recebendo, ou o homem acaba recebendo na hora do batismo, e conforme ele vai crescendo espiritualmente, de acordo com o que o apóstolo Paulo falou, conforme vamos crescendo, nós vamos deixando de tomar o leite e passamos a tomar o alimento sólido. Então, o Espírito Santo vai habitando dentro da gente de acordo com a nossa obra, com o nosso fruto. Então, há uma necessidade de cada cristão poder aí alimentar o Espírito Santo na sua vida de uma maneira que realmente vai agradar a Deus. Então, se ele perseverar na palavra, se ele perseverar no caminho, o Espírito Santo vai estar trabalhando aí e vai estar capacitando ele aí com algum tipo de dom. E nós vimos também que os dons são diversos. Ele vai capacitando a cada um de acordo com a necessidade, ou de acordo com aquilo que ele vê que realmente a pessoa tem a capacidade de estar desenvolvendo esse dom. Então, ele não vai dar um dom, o mesmo dom para todas as pessoas, ele vai se diversificando. Pode acontecer dele dar o mesmo dom para duas pessoas? Pode, mas é o próprio Espírito que vai trabalhando, controlando esses dons. Então, é ele que concede esses dons para cada cristão. Então, nós vamos ver aí. Antes da gente falar de dom, vamos conhecer, ou melhor, vamos ver aqui as características de Satanás. Então, por que nós vamos ver essas características? É importante sabermos? Por quê? Porque aí nós sabemos a maneira que ele age. Então aí a gente vai estar reconhecendo quando é ele que vai estar agindo ou não. Então, é importante também que o cristão conheça esse lado. Tá? Muitos não gostam de falar, muitos não gostam de estudar, mas não é nem questão de estar estudando, não, eu estou estudando porque eu estou seguindo. Não, é só em termos de conhecimento mesmo. Então vamos lá. Quais são as características de Satanás? Abre comigo lá em Apocalipse capítulo 12, o versículo 10. Lê para nós aí quem. Elisete, vamos fazendo a escala hoje? Apocalipse 12, versículo 10. Quem vai iniciar a leitura para nós aí? E ouvi uma grande voz do céu que disse: agora chegado está a salvação, a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Já o acusador derribado, o qual diante do nosso Deus acusava de dia e de noite. Isso. Então, olha só aí. No livro de Apocalipse, ele chama Satanás de acusador. Então, ele vai estar lá acusando o cristão. Nós sabemos que Cristo vai estar sendo aí o advogado do cristão. Então, como nós estamos aí falando das características de Satanás, deixa o Antônio que caiu, deve ter caído a conexão dele. Caiu a sua conexão, Antônio?
Então, nós estamos vendo aí, Antônio, as características de Satanás, tá? Apocalipse capítulo 12, versículo 10, que ali ele está falando que ele está atribuindo a Satanás como um acusador. Então, ele estará aí acusando o cristão de alguns atos. Então, o livro de Apocalipse chama ele como acusador. Vamos para 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Agora é o Antônio. O Antônio que lê agora, Antônio? Antônio, está ouvindo a gente aí? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Pode ler então? Antônio, está escutando? Cadê o Everton? O Everton já leu? Eu vou ler então. 5:8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, fugindo e procurando a quem possa devorar. Isso. Já Pedro está atribuindo ele como o inimigo ou adversário, de acordo com algumas versões aí. Então, ele alerta a gente a estarmos sempre sóbrios, né? Diego está entrando aí. Ele alerta a estarmos sempre sóbrios e vigilantes. Por quê? Porque o diabo anda ao derredor tentando devorar. Então, uma das características dele aí é adversário. Então, nós vimos que ele foi chamado como acusador. Ele é chamado como acusador, que ele fica acusando aí os cristãos. E também como adversário. Adversário é quem? É inimigo, certo? Abre comigo aí no capítulo, vamos lá, no livro de Gênesis, capítulo 3. Livro de Gênesis. Então, nós vemos aí que a palavra... Pode ler, Carlos. Agora sou eu. Então, nós vemos aí que a palavra aí, tá? Ele vai ter outras características que a Bíblia chama ele de inimigo, acusador, mentiroso e assim vai. Então, a lista é imensa. Tá? E quais são as estratégias deles? Acompanha comigo aí, Gênesis capítulo 3, uma passagem bem conhecida, que nós conhecemos quando ele aí tentou Eva, onde Adão e Eva acabou caindo aí na sua armadilha. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, olha só. Então, nós vemos aí a estratégia que ele usa. Então, ele usa a própria palavra de Deus contra a pessoa. Então, nós vemos aqui que ele usou aquilo que Deus falou para Adão e Eva contra Eva. Então, se Deus falou dessa maneira, jamais vocês vão morrer. Então, analisando aí o versículo 2 e o 3, né? Satanás está lançando aqui uma dúvida na cabeça de Eva. Então ele está lançando assim, abrindo a cabeça da Eva para que ela venha a sentir aí uma aguça ou um desejo, uma vontade, está despertando aquele desejo por um algo aí, automaticamente fazendo com que ela entre em uma desobediência a Deus. Eu comentei, não lembro se foi na aula passada, na aula retrasada, as condições
de Satanás é a condição do homem. Por que que Deus sempre está concedendo aí a oportunidade de perdoar o homem? A oportunidade para que o homem venha a se restabelecer a sua relação com Deus, né? Por quê? Porque o homem foi instigado a pecar. E por que que Satanás já está condenado? Porque Satanás ele acabou se rebelando aí pela vontade própria. Ele não foi instigado por ninguém, não teve ninguém que instigou Satanás a isso. Ele se achou melhor que Deus, ele se achou aí autossuficiente para levantar uma revolução contra Deus. Então ninguém. Só que aí ele chegou e induziu o homem a pecar, ele induziu o homem a errar o alvo. Então, por isso que Deus ainda dá uma chance para cada um de nós. Por quê? Porque nós fomos induzidos a esse erro, certo? Então tem essa diferença aí. Por que Satanás já está condenado? Porque ele próprio procurou a sua condenação. E o homem ele foi instigado, né? Ele foi aí, ele foi empurrado por Satanás a cometer o erro. Isso acontece até nos dias de hoje. Ele vai instigando cada homem a estar andando aí nesse erro ou contra Deus, totalmente contra Deus. Então ele orienta o homem a andar contra a palavra de Deus. Tá? Então Eva conhecia muito bem os mandamentos que Deus deixou. O que Deus falou? Vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos daquela que está no meio do jardim. Então ele deixou um mandamento ali, apenas um mandamento para o homem e a mulher. E eles foram capazes de quebrar esse mandamento. Eles foram capazes de desobedecer. Mas por quê? Porque foram instigados por Satanás. Certo? Então vamos lá. Né? O versículo 3, o versículo 4 aqui, nós vemos o quê? Olha aí, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Então veja só, Satanás está chamando Deus de mentiroso, porque Deus deixou bem claro para Adão e Eva, se eles comerem do fruto que está no meio do jardim, morrerão. O versículo 3, dele não comereis, nem tocarei nele, para que não morrais. Então olha só, eles não poderiam chegar nem perto da árvore, nem tocar nela, porque senão morreria. Então seria um mandamento aí que Deus tinha deixado. Então quando Satanás fala aqui no versículo 4, ele diz assim, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Ele está chamando Deus de mentiroso, está falando, ó, Deus mentiu para vocês. Por quê? Porque ele falou, se vocês ir lá e comer o fruto, vocês não vão morrer. Come para você ver. Experimenta, faz o teste. Então, olha só, ele instigando a mulher, então ele colocou na cabeça da mulher que eles não iriam morrer comendo aquele fruto. Então, ele colocou na cabeça de Adão e Eva a desobedecer a Deus, a viver uma vida em desobediência àquilo que Deus está falando. E Eva, com a sua ingenuidade aí, sendo instigada por Satanás, acabou cometendo aí esse pecado, essa desobediência a Deus. Então, essa desobediência. Nós temos aí uma frase para estar completando, tá? Se vocês quiserem anotando aí, então essa semana nós vamos combinar certinho para mim estar entregando o módulo 4 para vocês aí, para estar preenchendo, tá? Então preenche comigo aí. Do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, o que Deus disse aí de acordo? Não comereis. Não comereis. Isso. E nem tocareis. E nem tocareis. Certo? Está aqui do lado. Nem toqueis, para que não morrais. Isso, morrais, para que não morrais. Então foi o único mandamento. E Eva e Adão, eles acabaram desobedecendo esse mandamento. E por quê? Porque foram instigados por Satanás a errar o alvo. A errar o alvo. Então, olha a sutileza de Satanás,
tentando não, convencendo a Eva a estar cometendo esse erro. Né? Então, o que ele fala? É certo que não? Isso, que não morrereis. Com essa afirmação, Satanás diz que Deus é um mentiroso. Né? Então, ele diz que Deus é mentiroso. E realmente, quando Eva e Adão acabou comendo o fruto, eles não morreram, mas Deus deixou bem claro, né, que eles iriam morrer como? Espiritualmente. Quando Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva, o propósito era que eles vivessem eternamente na presença de Deus ali dentro do jardim. Então, com certeza o jardim seria expandido, porque eles iriam ter muitos filhos. Se eles não tivessem pecado, com certeza hoje estariam vivos, presentes no meio de nós. Nós não estaríamos vivendo nesse caos em que nós vivemos hoje, nesse século, do jeito que nós vivemos aí, vendo todas essas atrocidades acontecendo diariamente aí, infelizmente. Por quê? Porque o coração do homem é um coração de pedra, é um coração duro, é um coração egoísta, é um coração que quer apenas tomar proveito do próximo, é um coração que quer ganhar vantagem em relação ao próximo. Então Eva realmente acabou acreditando aí em Satanás. Vocês acham que ela acreditou, sim ou não? Sim. Ela acabou dando ouvido para Satanás, né? Ela acabou dando ouvido aí para Satanás. Quando ela comeu o fruto, ela desobedeceu uma ordem dada diretamente de Deus, obedecendo aí a ordem dada por Satanás. Então ela acreditou em Satanás. E ela realizando esse ato, ela acreditou em Deus? Não. Não, ela não acreditou em Deus. Por quê? Se ela tivesse acreditado realmente em Deus, ela não tinha ouvido as palavras de Satanás. E não tinha seguido aí o que Satanás propôs para ela. E hoje, Satanás mudou a sua tática? O que vocês acham? Não, né? Ele continua com a mesma tática. Por quê? Lembra que eu comentei? Porque ele já está condenado. Por que ele já está condenado? Porque ele se auto-rebelou. Então, ele se rebelou porque ele quis pela vontade própria. Então, essa é a diferença. Por isso que Deus, até os dias de hoje, ele oferece essa condição para que o homem possa se converter e voltar para Deus. Por quê? Porque o homem foi instigado a errar, a pecar. Certo? Então, Satanás ele não muda sua tática até os dias de hoje. Então, até Jesus voltar, ele vai continuar usando essas táticas aí, diariamente. Né? Então, vamos falar alguns exemplos. Vocês vão até ficar meio chocados aqui com alguns exemplos que nós estamos trazendo aqui, mas se a gente for analisar aí profundamente, tá? É a realidade. Muitos usam alguns exemplos, algumas coisas, biblicamente, mas com uma segunda intenção. E isso acaba trazendo uma grave consequência para um homem. Com isso, ele vai deixando de obedecer a Deus e obedecer a Satanás. Tá? Mas fala algum exemplo aí. Cita algum exemplo para nós aí, alguém que Satanás nos dias de hoje usa para estar convencendo um homem a fazer algo errado, que ele acha que é certo e acaba sendo errado. Eu acho que é um exemplo assim, quando Satanás foi tentar Jesus, né? Então, ele ofereceu para Jesus todas as riquezas, os reinos, né? Poder. Então, acho que hoje o inimigo ele está o quê? Vai oferecendo dinheiro para as pessoas, vai entendendo no dinheiro, o trabalho, assim, a pessoa esquecer de Deus. Eu acho que é o mais vejo que o diabo mais assim está usando nesse tempo. Enganando as pessoas na riqueza, né? É isso mesmo. Ele sabe da ganância das pessoas e ele vai usando, né? E a gente vê isso, infelizmente, no meio cristão também.
Tá? Eu vou colocar umas coisas aqui que vocês vão ficar meio assim, mas vou estar mostrando aqui a maneira que algumas doutrinas hoje usam, tá? A maneira que elas usam hoje para estar adquirindo certas coisas. Então, usando algo bíblico com alguns fins, tá? Então, vamos lá. Cadê aqui que não muda? Um exemplo, tá? Dar o dízimo. Nós vemos que hoje muitas doutrinas ela usa dessa maneira de uma forma totalmente diferenciada, totalmente assim voltada para o mundo. Então é aquele lá, você tem que dar, ele taxa. Eu já participei de uma religião que ele taxava, realmente tinha que ser aquilo que tinha que dar para mim receber o dobro. Então, dar o dízimo. Nós vemos que na palavra, quando fala assim, dízimo, era dado em alimentos. E quando o local era longe para estar levando esse dízimo, esses alimentos, eles vendiam, e quando chegavam na cidade, lá, comprava aquilo que o coração se dispusesse e levava até o sacerdote e ali participava junto. Então, o dízimo era dado em alimento e era 10%. Hoje nós vemos aí algumas usando de uma maneira totalmente errada. Então, você tem que dar para receber prosperidade. Você tem que dar, porque se você não dá, você vai estar roubando a Deus. Tá? Então, acaba usando muito Malaquias. Então, é a maneira em que ensinam ao dar o dízimo que acaba sendo aí errado. E realmente, quem que está se alegrando com isso? É o próprio Satanás. Por quê? Porque sai do propósito de Deus. Quando Deus falou para que o povo israelita desse o dízimo, ele estava pensando naquela tribo, os levitas, que não receberam herança. Então, eles tinham que ter o seu alimento físico, eles tinham que receber algo. Então, o dízimo foi dado como herança para os levitas, tá? Então, isso é um dos pontos hoje que algumas doutrinas usam de uma maneira totalmente errada aí, acabando pervertendo aí o ensinamento dado por Deus. De acordo com o Novo Testamento, falar em línguas, tá? Tem algumas que falam aí que para você receber o Espírito Santo, você tem que falar em línguas. Se você não fala em línguas, você não recebe o Espírito Santo. Então, ele está taxando, falando, se você não fala em língua, então você não é cristão. Se você não recebe o Espírito Santo, você não é cristão. E nós sabemos que o Espírito Santo, ele vai capacitando cada um com um dom diferente. Então, ele não dá o dom de falar em línguas para todas as pessoas. E nós vimos o quê? Se alguma pessoa tem um dom de falar em línguas, ele tem que saber interpretar aquela língua e tem que ter um intérprete para estar traduzindo o que ele está falando. Se não tiver, melhor ele ficar calado. Está lá no livro de Coríntios, o apóstolo Paulo dando orientação sobre isso. Então, a maneira que usa esse dom de falar em línguas totalmente ao contrário do que a Bíblia ensina. Se tem alguém que fala em línguas, ótimo, é um bom dom que Deus está dando para essa pessoa. Porém, se ele estiver perante aí uma congregação, e se ele estiver falando em língua, e se não tiver nenhum intérprete, é melhor ele ficar calado. Por quê? Porque não vai adiantar nada. O próprio apóstolo Paulo disse, eu prefiro falar 5 palavras, onde toda a igreja sai entendendo, sai com crescimento espiritual para poder colocar em prática no dia a dia, durante a semana, do que falar 1000 palavras em línguas e ninguém sair e ninguém entender nada. Então, é a maneira incorreta que acaba usando aí nos dias de hoje, tá? No mundo cristão, o uso desse falar em línguas aí. Infelizmente, tem algumas aí que usam isso daí e falam assim, você só tem o Espírito Santo se você falar em línguas. Se você não falar em línguas, eu tive um relato de um cristão uma vez que ele frequentava uma determinada aí, doutrina, em que, tipo assim, o líder chegou para ele e falou, você, na hora do culto lá, você tem que se virar e falar em línguas. Mas eu não sei falar. Enrola a língua e fala. Inventa.
finge que você está falando, mas você tem que falar. Você entendeu? Então são coisas assim, absurdas que infelizmente acabam acontecendo. Por que não faz um estudo, dá um estudo específico então, sobre línguas? Ótimo. Deus dá o dom. Nós sabemos que o Espírito Santo vai dando um dom para cada um, mas ele dá um dom de acordo com aquilo que ele acha necessário para a edificação da igreja. Então nós vemos lá que ele vai capacitando, o Espírito Santo vai capacitando uns para mestres, outros para doutores, outros para professores, outros para pastor, e assim vai. Porém, todas as funções são importantes e ele não coloca ninguém acima de ninguém, todos iguais. Aonde o quê? Que quando cada um faça a sua parte, né, o corpo de Cristo ele é edificado, ele cresce espiritualmente, ele vai sendo edificado. Então todos são importantes. Lembra que eu comentei? Até a pessoa que vai lá para limpar o prédio onde nós nos reunimos é tão importante do que aquele que vai lá na frente levar a mensagem. A diferença é o quê? É que aquele que vai limpar lá o prédio, Deus deu o dom para ele ir lá e organizar. Para quando os irmãos chegarem, está tudo limpo e organizado para estar realizando o culto. E aquele que está lá na frente é tão importante também, por quê? Porque ele recebeu o dom de transmitir a mensagem. Era isso que acontecia lá no templo, quando Moisés organizou, de acordo com os mandamentos dados por Deus, Moisés organizou o templo ali com a família de Abraão, com a família dos levitas. Arão era levita, Arão fazia parte da tribo dos levitas, porém Deus colocou ele como o sumo sacerdote, e os filhos dele também como sacerdote. Cada um ali era responsável para estar realizando o trabalho dentro do templo. E tinha também os levitas. Dentro dos levitas, todos eles eram responsáveis, cada um tinha um trabalho. Tinha uns que tinham ali o trabalho de montar e desmontar a tenda, o tabernáculo. Outros, o trabalho dele era carregar o tabernáculo enquanto eles iriam andando ali pelo deserto. Então, cada um recebeu o seu dom. Outros eram encarregados de cuidar dos utensílios. E assim, porém, todos eram importantes. Todos eram importantes perante a Deus. Da outra coisa, acreditar em pessoas que profetizam. A palavra deixa bem claro para nós que o ato de profetizar, o que é? É você ouvir a mensagem de Deus e transmitir ela. Os profetas receberam esse nome por quê? Porque eles ouviram a mensagem de Deus e transmitiu a mensagem para os reis, para o povo. Por isso que eles eram chamados de profetas. E claro que Deus revelava, se vocês fazerem isso, eu vou estar cuidando de vocês. Se vocês me desobedecerem, vai acontecer isso, isso e aquilo. E acontecia quando o povo acabava em desobediência. Nós vemos um relato aí, por que temos que dar importância ao Antigo Testamento? Porque ele nos traz esse relato. Quando os povos ou os israelitas desobedeceram aos mandamentos de Deus, o que aconteceu? Eles sofreram muito, chegaram até serem levados como escravos pelos babilônios, pelos assírios. Por quê? Por causa da desobediência. Só que os profetas, eles avisaram o povo, olha, vocês estão abandonando o caminho de Deus, e Deus está dizendo, se vocês não voltarem, vocês serão levados como cativos. Deus não vai ter piedade de vocês. Outros povos, outras nações vão realmente dominar vocês. E o que aconteceu? Não deram ouvido, acabavam sendo aí dominados pelas outras nações. E durante toda a peregrinação, toda a vida, mesmo depois que eles herdaram a terra, estavam dentro da terra, eles sofreram, tiveram várias guerras, várias turbulências. Por quê? Porque em determinadas ocasiões aí acabavam desobedecendo a palavra de Deus. Quando Deus falou para Moisés, deixa por escrito, para que quando o povo lesse, eles lembrassem da minha aliança e obedecessem ao que estava escrito. E mesmo assim o povo não dava atenção ao que estava escrito e acabava desobedecendo a Deus. Por que nós temos a Bíblia hoje? Justamente para isso. Para estarmos sempre estudando e meditando, para estarmos continuando aí firme na caminhada. Com isso, o Espírito Santo vai habitando e vai nos capacitando diariamente aí
para a obra, para o trabalho. Tá? Então, quando nós vemos aqui no livro de Atos, lá no capítulo 1, é que nós vemos aí que os profetas, né, eles profetizaram e falaram que os jovens falarão, que é um sonho, os velhos também, né, todos profetizarão. O que ele estava falando? No Antigo Testamento, quem tinha esse papel era apenas um profeta. O profeta é aquele que recebia, aquele que Deus escolhia. Então ele vivia uma vida santificada em Deus, ele tinha o Espírito Santo nele, porque ele vivia uma vida diferente das outras pessoas. E ele recebia a mensagem de Deus e ele transmitia. Nem o próprio rei, você vê, se você olhar a história de Salomão, a história de Davi e os outros reis, todos eles tinham um profeta do lado deles. Então o profeta recebeu a mensagem de Deus e transmitia para ele. Aí ele, né, ele, com certeza, ele analisaria se ele ia obedecer ou não. Se ele obedecesse, com certeza todo o povo obedecia, porque ele passava para o povo. Se ele desobedecesse, o povo ia junto com ele. Então o líder é muito importante. Então se o líder ele segue realmente o que Deus está ensinando, todo o povo, né, todos os servos ali, todos os membros, ele vai estar seguindo. Se o líder vai para o caminho errado, todos os membros vão estar indo para o caminho errado. Por quê? Porque está seguindo o líder. Porque ele está seguindo o líder. E olha só, todos os reis tinham um profeta do lado que recebeu a mensagem de Deus e transmitia para eles. Então, se eles obedecessem ou não. Nós vimos que o Davi foi 100%? Não. Ele teve vários erros, cometeu vários pecados, porém, ele sempre se arrependia e voltava para Deus, e Deus nunca abandonou ele. E nós vemos que Salomão, no final da idade dele, nos últimos anos dele, acabou se convertendo, se distanciando de Deus, adorando outros deuses aí, por causa das mulheres que ele tinha. Os teólogos, eles falam que, né, Salomão, ele tinha um harém, os reis, eles tinham um harém de mulheres. Por que ele tinha um harém? Vamos pegar o rei Davi, ele tinha várias mulheres. Cada mulher tinha uma concubina. Era direito da mulher ter uma concubina. Aí você pega Salomão, 1000 mulheres. Eram 300 mulheres e 700 concubinas. Porque cada mulher tinha uma concubinas. Então tinha que ter ele tinha um harém montado. Ele tinha que ter um lugar apenas para essas mulheres estarem vivendo. Então eles tinham um harém aí de mulheres. E nós vemos que Salomão, por causa das suas mulheres, acabou aí, na sua final de idade, na sua velhice, se corrompendo no seu coração. Construiu várias estátuas nas cidades. Por quê? Por causa das mulheres. Eram mulheres que vinham de outras nações. Elas tinham os costumes delas, tinham a religião delas, tinham os deuses delas. E Salomão acabou adotando isso daí no final da vida. E Davi foi diferente, ele foi até o final da vida dele buscando a Deus. Por isso que ele é chamado como o homem, o coração segundo Deus. Por causa disso daí, ele permaneceu. Mas ele tinha um profeta. E quando os profetas falavam ali que jovens, crianças, mulheres profetizarão, é que foi estendido para todos. Todos hoje são profetas. Todos os cristãos são profetas. O que é um profeta? É aquele que pega a mensagem de Deus e transmite para as outras pessoas. Esse é o profeta. Não é aquele que fala, amanhã vai acontecer isso e aquilo com você. Não é isso. Isso não é de Deus. O que Deus quer? Que nós anunciamos a salvação, o amor dele pelas pessoas, o caminho que cada pessoa deve estar trilhando aí para alcançar a salvação. É isso que Deus quer. Jesus veio para mostrar isso, que é capaz para nós. Eu acho que até comentei com vocês que eu estava conversando com uma colega de trabalho e ela falou que o marido dela e o cunhado dela estavam conversando que é impossível um homem seguir os mandamentos de Jesus Cristo. Não é impossível. Eu falei para ela, não é impossível. Eles não conhecem a palavra. Porque Jesus deixou bem claro que é possível sim um homem seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, desde que ele se entrega totalmente ao Senhor Jesus. Porque o Espírito Santo vai capacitando o homem a isso. Com isso, cada um vai virando profeta e vai falando do amor
de Jesus de Deus para as outras pessoas. Então, nós vemos aí uma inversão de valores nos dias de hoje. Então, todos possam ser profetas. Então, todos têm essa capacidade. Então, o jovem que está aprendendo e que realmente ele é cristão, ele está aprendendo, ele começa a ter o conhecimento, ele acaba sendo um profeta. Por quê? Porque aquilo que ele viu que é bom, que é para ele, que ele realmente, né, vamos ver por nós, né? Não é gostoso quando você fala para as outras pessoas de Deus? Você está sendo um profeta, você está sendo um profeta. Então Jesus estendeu isso para todos. Antigamente não era apenas o profeta que tinha que fazer isso. Quem que era profeta? Era uma pessoa escolhida por Deus, que era preparado, capacitado por Deus para estar realizando, para estar transmitindo a sua mensagem para os povos e as nações, para os reis e os príncipes. Esse era o profeta, era apenas uma pessoa. Jesus pegou, estendeu isso para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Então, tanto jovens, mulheres, né, vão sonhar com Deus, vão sonhar com Jesus, vão estar transmitindo essas mensagens, vão estar aprendendo, vão estar transmitindo. Então, Satanás, ele usa tudo isso daí, ele usa a palavra para estar invertendo as situações aí e fazendo com que o próprio cristão, até o próprio cristão, possa acreditar e cair nessas ciladas aí. Teve um irmão que ele contou uma... Aconteceu com ele, ele falou, aconteceu comigo, eu fiz isso, porque o pastor chegou para mim, o meu líder chegou para mim e falou assim, se você vender o seu carro e dar todo o dinheiro do seu carro, Deus vai dar outro carro muito melhor para você. Faz isso, pode fazer, faz isso com fé. Ele fez. Ele disse que nunca mais ele teve isso daí. Ele conseguiu, mas por quê? Porque ele trabalhou, com certeza Deus acabou abençoando aí e ele teve. Mas não foi da maneira que foi passado para ele. Nós sabemos que Deus abençoa nós hoje. Se nós contribuímos, Deus abençoa nós. Se nós realmente, mas por que Deus abençoa? Porque nós buscamos a Ele. Mas nós vemos também que muitas coisas também Satanás acaba dando para as pessoas. Mas vamos lá, abre comigo lá em 1 Crônicas, capítulo 21. 1 Crônicas, capítulo 21. Lê para nós aí do 1 ao 8. Acho que é o Antônio que vai ler. Aí, Antônio, lê para nós. Eu quero. Claro que eu quero. Antônio, está ouvindo? Achou aí, Antônio, a leitura? Quem gostaria de ler para nós aí? Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Disse Davi a Joabe e aos maiorais do Ide, cantai a Israel batetã, havei na ponta deles, dando claro, acrescente ao seu povo, sem vezes tanto como é. Porventura o rei, meu Senhor, não são todos servos, Senhor? Por que procura isso, meu Senhor? Porque seria isso causa delito para com Israel. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. E saiu Joabe e passou por Israel. Então voltou para Jerusalém. Joabe deu a Davi a soma do número do povo, que era todo Israel 1.000.000 homens. Arrancavam a espada de Judá, 470.000 homens que arrancavam a espada. Porém, os de Levi e Benjamim
não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E esse negócio pareceu mal aos olhos de Deus, porque feriu a Israel. Então disse Davi a Deus, gravemente, fazer tal coisa. Porém agora, Senhor, tira a iniquidade do teu povo, porque procedi muito loucamente. Isso. Então tá vendo aí, né, que tá deixando bem claro para nós que foi o próprio Satanás que fez isso com Davi. E quem que era Davi? Davi não era um homem segundo o coração de Deus. Ele não andava sempre buscando a Deus, conversando com Deus, recebia as mensagens, né? Ele tinha também o seu profeta que recebia a mensagem e transmitia para ele. Deus falava com ele também pessoalmente ali, e ele acabou cometendo aí esse deslize. Então, a estratégia, não haveria necessidade dele contar. Ele já era uma nação, já tinha conquistado aí várias guerras, né? Então, Satanás acaba levantando esse desejo no coração de Davi. E com isso, mesmo a gente vendo aí que o servo dele não concordando, acabaram aí fazendo o que Davi pediu, fazendo o que ele ordenou. Então, olha só, um líder e acabou levando o povo aí a cometer, o povo não, ele acabou cometendo um ato aí que era totalmente ao contrário à vontade de Deus. Então, ele foi sendo instigado por Satanás a estar realizando essa contagem, não haveria necessidade. Teve consequências, teve. Nós vemos aí também no finalzinho do versículo 8 que ele acabou se arrependendo, né? Ele acabou se arrependendo aí, Deus perdoou ele, mas teve consequência. Deus acaba perdoando, mas tem consequência sim. A consequência ela vai vir. De como, de qual maneira, não sabemos. Então, quando o cristão erra e pede perdão, Deus acaba perdoando, porém a consequência vai vir, certo? Então aí, Davi, ele não estava satisfeito com a promessa de Deus que Deus tinha feito, que Deus falou que Israel seria uma grande nação, mas qual era o desejo de Davi? Era realmente saber se realmente era uma grande nação. Ele queria saber o número, mas ele foi instigado. A gente vê aí Satanás usando a estratégia, instigando os seus líderes. Por que que ele vai? Ele vai diretamente, primeiramente ele vai no líder. Porque quando ele vai no líder, ele acaba aí abrangendo toda a população, ou todos os envolvidos. Porque aquela pessoa, ela sendo líder, ela consegue levar muita gente ao erro, né? Ou à obediência de Deus. Então, vamos lá. Então, ele fez aí a vontade de quem? A vontade de Satanás. Essa contagem que Davi fez, ele não satisfez a vontade de Deus, ele satisfez a vontade de Satanás. Então, olha só, mesmo andando aí diariamente na presença de Deus, ele acabou cometendo aí vários deslizes. E nós vemos aí o arrependimento de coração que ele teve aí, Deus acabou perdoando. Vamos para o segundo livro de Coríntios, capítulo 11, o versículo 3. Quem é o nosso próximo leitor? Eu vou ler. Pode ler. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sinceridade e pura devoção a Cristo. Isso. Então vamos lá. Nós estamos vendo aí Paulo falando do receio que ele tem de que algum cristão possa se desviar por causa da astúcia de Satanás, né? E então ele começa assim: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva. Então nós vemos que, sabemos que a serpente é o Satanás, que lá no início das coisas ele acabou enganando a Eva, né? E ele usa a mesma astúcia nos dias de hoje. Nós vemos que no tempo aqui do apóstolo Paulo, no primeiro século, nós vemos aí Satanás agindo também, usando essa astúcia. Nós vimos que ele usou com o próprio Jesus. Então vamos falar mais para frente sobre isso daí.
Então, e ele usa isso com os próprios cristãos. Ele usa também com os próprios líderes. Então, se nós, não vou falar do líder, tá? Mas se nós cristãos, todo cristão, se nós realmente não estivermos enraizados com Deus, com Jesus Cristo, nós corremos o grande risco de cair nesse erro, ou nos erros, nas ciladas que lhe vão colocando no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Por isso que, né, Jesus ensinou na oração lá aos apóstolos, ele deixou como modelo para nós, né, que nós devemos sempre estar pedindo proteção para Deus, para que não caímos nas ciladas de Satanás. Então, temos que estar pedindo proteção para Deus e força, para nós não cairmos nessa cilada. Então, olha só, o receio do apóstolo Paulo com os coríntios era que Satanás fizesse o que com eles? Qual era o receio do apóstolo Paulo? De acordo aí com o versículo 3 do capítulo 11 de 2 Coríntios. Não corrompesse. Isso, né? Que Satanás não corrompesse a mente deles, o coração deles. Então, Paulo tinha essa preocupação com os cristãos do primeiro século, independente da cidade. Nós sabemos muito bem, essa carta foi escrita para os coríntios, mas a orientação dada pelos apóstolos, pelo próprio apóstolo Paulo, foi que as cartas fossem trocadas de cidade em cidade. Nós sabemos que ele escreveu a carta de Coríntios para os cristãos lá da cidade de Coríntios, assim como os filipenses para os cristãos de Filipos, colossenses para os cristãos de Colossos e assim por diante. Só que a orientação é o quê? Que eles trocassem essas cartas. Então, eles faziam cópias dessas cartas e mandavam para as outras cidades para que eles lessem e falassem a mesma língua, para que eles andassem no mesmo caminho, para que não se corrompesse. Então, essas cartas eram trocadas. Tá? Entre a igreja do primeiro século, eles trocavam essas cartas. Só que, claro, faziam cópias e guardavam essas cópias para eles. Eles guardavam, cada cidade guardava essas cópias. Certo? Então, vamos supor, a cidade de Colossenses recebeu a carta de Coríntios, leu, essa carta foram lidas para todos os cristãos de Colossenses, lá de Colossos, certo? E quando eles terminassem de ler essas cartas, eles faziam uma cópia para eles e mandavam para outra cidade. Então, era feito dessa maneira que eles faziam. Por isso que quando nós olhamos as escrituras, nós vemos aí que a Bíblia, né, tem várias cópias. A original foi o que os próprios apóstolos escreveram com as suas próprias mãos, ou ditando para alguém escrever, como o apóstolo Paulo. A maioria das cartas deles foram Timóteo que escreveu, outros escreveram porque ele ditava. Foram uma ou duas cartas que ele escreveu com o próprio punho, certo? Então, essas daí eram as originais. E quando as igrejas recebiam essa carta dos próprios apóstolos, eles faziam cópias e passavam para as outras. Então, as originais se perderam com o tempo. O que acharam foram cópias. E das cópias foram montadas aí a Bíblia Sagrada para nós hoje. Então, eles sempre tiveram esse receio de que os cristãos fossem corrompidos pelas astúcias de Satanás. Como Satanás pode corromper a mente de uma pessoa? Como que Satanás pode estar corrompendo a mente de uma pessoa? O que vocês acham? Alguém gostaria de arriscar aí? Não? Um exemplo aí, fazendo-os acreditar em falsos ensinos. Tá? O que seriam esses falsos ensinos? É pegar algo da própria Bíblia e inverter o que está escrito. Antes de começar a nossa aula, a gente estava conversando aí, o Antônio e a Elisete, né? E o Antônio acabou comentando aí que realmente hoje nós vemos que as pessoas não dão crédito na palavra, as pessoas não dão crédito em Deus, não estão mais dando crédito hoje, por isso que a gente vê várias atrocidades acontecendo. E foi onde eu comentei, no século XIX, é considerado aí pelos teólogos como um século ateu. Por quê? Porque não dava importância nenhuma na palavra de Deus. Foi o século em que eles
queimavam as Bíblias, escondiam, arrancavam as Bíblias da mão das pessoas. E era dessa maneira, né? E graças a Deus, aí Deus colocou no coração de alguns, conseguiram esconder alguns exemplos aí, depois aí, passando o século XIX aí, conseguiram fazer várias cópias dessas cópias aí, né? E hoje nós temos a Bíblia na mão por causa daí. Mas foi um século, o século XIX, foi um século totalmente considerado ateu, porque o povo não estava dando muito crédito. E hoje? Nós vemos hoje que pela pesquisa, 33% do mundo aí, das religiões, são cristãos. Só que esses cristãos aí tá entre esses 33% aí está incluído católicos, ortodoxos e os protestantes. Os protestantes que eles falam aí somos nós. Vamos falar que nós somos os protestantes. Por que os protestantes? Porque nós não concordamos com outras doutrinas aí, principalmente da Igreja Católica, que sabemos muito bem que é totalmente o contrário que acontecia no primeiro século. Tá? Não sei se tem algum católico aqui não, mas eu era católico, mas depois que eu comecei a ler a própria Bíblia Católica, na própria Bíblia Católica, eu vi que eu estava errado. Quando eu comecei a ler a Bíblia, porque não tinha esse costume. Tá? Então, assim, é doído. Quem é? Eu, na época, eu falei, nossa, mas realmente está errado. Então, o que acontece? A palavra deixa bem claro, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não precisei fazer muitos estudos na época. Tive alguns aí que deu alguma orientação, mas quando eu realmente me apaixonei e me peguei a palavra, aí foi onde eu comecei a fazer meus estudos. Né? E, assim, sou gratos a Deus por ele me dar essa oportunidade de ter esse conhecimento. Não vem de mim, mas é Deus que me dá isso daí. E eu estudo cada dia, todo dia. De manhã, que eu entro no serviço meio-dia, eu entro, sento aqui no meu quarto e faço meus estudos. Eu faço meu estudo. Eu faço mesmo. Deus me dá essa oportunidade e eu aproveito. Então, o cristão tem que estudar. Todo cristão. Por quê? Porque nós temos aí, tá? 67% que não é cristão no mundo. 67% das pessoas no mundo não são cristãos. Ainda é um número muito alto. Então vamos lá. Eu comentei, se cada cristão conseguisse evangelizar uma pessoa e ela se tornasse cristão, nós passaremos de 33 para 66. Mas infelizmente, no meio desses 33%, ainda cai muito o número dos cristãos que realmente são cristãos aí. Abre comigo lá em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. O Tiago está aí. O Tiago gostaria de ler, Tiago? Você está ouvindo nós? Mateus capítulo 4, versículo do 1 ao 11. Ô Carlos, eu tô dirigindo. Ah, tá, Tiago. Beleza, então. Então, quem gostaria de ler para nós aí? Tá, eu vou ler aqui, tá? Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11. Lá diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és filho de Deus,
Atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhes Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Nós conhecemos muito bem esta passagem, certo? Então, e nós vimos que nessa passagem, Satanás ele tem conhecimento das Escrituras. Ele tenta Jesus usando a própria Escritura. Se Jesus não fosse Jesus, não tivesse todo o conhecimento, se ele não fosse o nosso Deus Filho, será que ele tinha resistido? Ele tinha todo o conhecimento. E Jesus usou a própria palavra para estar aí se defendendo contra Satanás aí. E nós vemos aí também o poder que Satanás tem neste mundo, o poder que ele tem de transportar Jesus, ele transportou Jesus de um lado para outro. Olha o poder dele. E quem que era Jesus? Jesus era luz. Era não, né? Jesus é luz. Nós vemos aqui que ele está no início da sua caminhada, da sua jornada. Ele foi levado para o deserto, né? Para passar por essa prova aí. Deus permitiu, justamente para quê? Para ele ser fortalecido. Daí em diante nós vemos que Jesus começou a agir, a mostrar aí seu poder, a anunciar a mensagem, a falar do reino, a mostrar para o homem que para Deus tudo é possível. Daí que o homem pode alcançar assim essa salvação. Então nós vemos aí a plena força, o pleno poder de Satanás sobre esse mundo, sobre as coisas desse mundo, sobre as pessoas desse mundo. Nós vemos que ele estava transportando Jesus de um lado para outro. E apenas ele estava falando: eu só quero que você me adora. Se prostra perante mim e me adora, que eu vou te dar toda a riqueza. Então a gente já vê aí que o mundo pertence a Satanás. Toda a riqueza do mundo, tudo pertence a Satanás. Tudo pertence a ele. Deus deixou tudo nas mãos dele. Mas não é que Deus deixou, Deus expulsou ele do céu e ele está aí. Então ele tem todo esse poder. Ele tem o poder de enganar as pessoas. Ele tem o poder de enganar os líderes. Ele tem o poder de enganar os cristãos. Ele tem esse poder. Deus permite. Mas por que Deus permite? Porque, primeiro, entra aí o livre-arbítrio. Segundo, se o cristão conseguir superar, passar por essas tribulações, ele vai alcançar a salvação. Ele vai mostrar que ele está apto a realmente, que ele é um verdadeiro cristão, que ele realmente está apto a obedecer a Deus, a seguir as instruções de Deus. Então, vamos lá. Nós vimos aí que ele pede para que Jesus transforma a pedra em pães para ele se alimentar. Manda que essas pedras se transformem em pães. Ele sabia que Jesus tinha um poder também. Então, olha só, a estratégia de Satanás. Qual que era a estratégia de Satanás aí? Era o quê? Que Jesus o quê? Lhe obedecesse. Essa é a estratégia de Satanás. O que Davi fez quando Davi fez a contagem lá? Ele obedeceu quem? A Deus ou a Satanás? Ele obedeceu a Satanás. Nós vemos lá no primeiro versículo lido, que Satanás que propôs no coração de Davi. E Davi foi lá e fez. Então é a estratégia que ele usa. Ele estava usando a estratégia aí com Jesus. Então, de acordo com o versículo 6 aí, Satanás diz: está escrito. Então, se ele diz está escrito, ele conhece a palavra. Ele conhece muito mais do que o cristão. Então, por ele conhecer a palavra, ele vai usar a palavra para enganar o cristão. Ele vai usar a própria palavra para isso. Se o cristão não tiver o conhecimento bíblico, ele acaba caindo.
aí ele acaba caindo aí no erro. Então, de acordo aí com... Aí tem uma lacuna para preencher. Isso quer dizer que Satanás conhece o quê? Conhece a palavra, né? Isso, ele conhece a palavra. Porque olha só, ele está tentando Jesus usando a palavra. Nós sabemos muito bem, ele usou aqui os Salmos. Usou aí o que o profeta falou. Então ele usou aí várias passagens do Antigo Testamento, da lei de Moisés, dos profetas, dos Salmos, para estar tentando Jesus. Ele conhece perfeitamente, de ponta a ponta. A diferença é que ele não obedece. Por quê? Porque ele já está condenado. Por que ele já está condenado? Lembra que eu falei no início da nossa aula? Porque ele se auto-rebelou. E o homem foi instigado a errar. Então essa é a diferença. Por que Deus ainda nos concede essa graça para o homem e não concede para Satanás? Então quando o homem decide andar no caminho errado, Deus acaba castigando. Por quê? Porque ele escolheu o seu caminho errado. Deus está dando oportunidade. Versículo 9 aí. Qual foi a ousadia de Satanás? Qual foi a ousadia dele? Que Jesus fizesse o quê? Prostrado e me adorares. Então, Me adorar. Isso. Então, Satanás queria que Jesus prostrasse diante dele e adorasse. Prostrar e adorar, e me adorar. Então, essa foi a ousadia que Satanás usou contra o próprio Jesus. E aí, vocês acham que ele não usa com nós, como cristão? Ele usa. Ele usa. E muitas vezes nós acabamos cedendo. Muitas vezes até sem perceber. Então ele é astuto. Ele tem as suas estratégias. Volta comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 11. Versículo 13 ao 15. Lê para nós aí. Quem gostaria de ler? 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 ao 15. 11, do 13 ao 15? Vou ler. Pois tais homens são... É o 2 Coríntios mesmo, né? Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se de apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Isso. Então veja bem, se o apóstolo Paulo está falando aqui no primeiro século sobre esses acontecimentos, é que alguns aí apóstolos, porque o próprio Satanás se transforma em anjo, alguns líderes aí já estavam acontecendo naquele período, dentro da própria igreja. Nós vemos aqui que essas orientações são dadas porque muitas coisas já estavam acontecendo dentro da própria igreja. Então ele deixa bem claro que o próprio Satanás, ele se transforma em anjo de luz. Para quê? Para enganar as pessoas. Ele tem esse poder de se transformar em anjo para enganar as pessoas. E não só ele, assim também os seus ministros, né, seus anjos que foram caídos junto com ele. Não é só ele. E a Bíblia fala que são multidões, são milhões e milhares, são milhares de milhares. Eles têm esse poder. E a Bíblia fala, deixa bem claro que eles estão aí nesse mundo. O próprio Satanás ofereceu os reinos e impérios a Jesus. Vocês acham que eles não estão governando? Estão. Eles têm o poder de entrar na mente de uma pessoa, de um líder, e fazer ali que ele obedece aquilo que ele propõe. E o líder acaba caindo.
Nós vemos muito bem hoje, claramente, nos dias de hoje, isso acontecendo. Os líderes aí que não dão atenção para a sua população, os líderes aí que oprimem a população, eles são escolhidos pela própria população, mas acabam imprimindo aí a população. A gente vê muito isso. Vários países, hoje tem vários países que não aceitam nem uma letra das escrituras. Se pegar um cristão, se ele souber que a pessoa é cristão, ele tira tudo, tira até a própria vida. Temos 10 países hoje que, infelizmente, ainda acontece isso daí. Então, o que seriam esses obreiros fraudulentos aqui que o apóstolo Paulo está falando? Seria pessoas que têm um conhecimento artificial da palavra e acaba aí invertendo realmente o sentido do que a palavra está dizendo. Então, de acordo com o versículo 14, aí, quais são as figuras nas quais Satanás pode se transformar e se parecer? Quais são as figuras? Anjo de luz. Anjo de luz. Isso. Anjo de luz. Ele tem esse poder e engana muitas pessoas. Um outro ponto também que acontece muito hoje, nós sabemos que quando a pessoa morre, ela não tem autoridade nenhuma para voltar para esse mundo. Eu costumo dizer, não me lembro se eu li isso em algum lugar, eu acho que não sei, que se a pessoa que morreu voltasse para esse mundo, não haveria necessidade de morrer. Sabemos que a morte veio por causa do pecado. Então, quando morremos para esse mundo, estamos totalmente desligados desse mundo. Se você olhar a parábola lá no livro de Lucas, Jesus contando do rico e do Lázaro, deixa bem claro que ninguém tem permissão para voltar. Então aí a gente vê muitos ensinando aí, fulano morreu, apareceu para mim, falou comigo, fulano mandou uma mensagem. E a própria palavra diz o quê? Que os próprios anjos de Satanás, o próprio Satanás tem esse poder de fazer isso. Ele tem o poder de transformar até na pessoa que já morreu para enganar outras pessoas, se passando. Então ele tem esse poder. Ele se transformar em ministros de justiça, tudo está certo. E acaba aí colocando na cabeça do homem, do próprio cristão também, que não, o que a gente está fazendo aqui está certo, vamos continuar fazendo. Mas se for olhar na palavra, está totalmente ao contrário. Eu minha família, eu sempre escutei assim, mas uma mentirinha comercial, você acha que eu falo isso? Não é pecado. Você devia ter mentirinha comercial. Então, é o fim da picada, né? E nós vimos que toda mentira, é pecado. Não existe mentira nem maior nem grande. Toda mentira é mentira. Né? Eu lembro que essa semana eu estava resolvendo negócio lá com o patrão, aí ele falou assim, negócio do sistema, liga o pessoal do sistema e fala isso e aquilo. Né? Mas não fala que... Não fala... não fala que foi o fiscal que falou, não. Aí eu falei para ele, mas vem cá, aí você ligou direto para o escritório. Não, eu liguei para o escritório, me informei, tá? Aí o que o escritório falou? Não, o escritório deu orientação. Eu falei, não, então não, vamos fazer o seguinte, fala assim, precisamos fazer alguma mudança no sistema, vou falar dessa maneira. Eu falei para ele, vou falar assim, vou ligar lá e vou falar assim, tivemos uma orientação aí, pelo fiscal e pelo escritório, certo? Que temos que fazer algum reajuste aqui no sistema para não termos problemas. Pronto. Não precisa ficar entrando em detalhe. Não precisa ficar mentindo. Né? Não precisa ficar mentindo. É isso daí. Então é isso que a gente falou. Uma pequena mentirinha comercial não tem nada. Tem sim. A palavra diz bem claro que toda mentira é mentira. Então temos que tomar cuidado. E às vezes a gente acaba cometendo esse erro no próprio trabalho mesmo, assim, durante o dia, na correria do dia a dia aí, para tentar resolver alguma coisa, acaba cometendo.
Vamos para o livro de Atos, capítulo 16. Livro de Atos, capítulo 16, versículo 16 até o 18. Quem gostaria de ler para nós aí? O Antônio. O Antigo. Nós já lemos. Pode ler, Everton, então. E aconteceu que do nosso coração saiu ao encontro um jovem, um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos que estando seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ele por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus, saia dele, a mesma hora saiu. Isso. Então, a gente está vendo aqui um acontecimento. Então, olha só. As pessoas usavam essa jovem para ganhar dinheiro. A gente vê muita diferença nos dias de hoje, quando se fala em oferta, em dízimo e algo mais. Infelizmente, nós temos muitas doutrinas aí, não é falando mal não, mas é o que acontece, tá? É realidade. Estou comentando que usa esses meios para ter lucro. Eu contei para vocês que eu encontrei um amigo há uns anos atrás aí, que ele falou que tinha abrido uma igreja e ele estava muito contente porque estava dando lucro. Um certo tempo eu trabalhava numa empresa e o meu gerente acabou aí virando pastor. Ele chegou para mim e falou assim: Carlos, eu estou estudando, estou fazendo curso, eu vou ser pastor. Eu falei: que bom, você vai conhecer a palavra. Ele: não, eu vou conhecer a palavra. Estou conhecendo bastante coisa. Eu falei: que bom, então eu vou ser pastor. Eu falei: tá bom, aí sei que você tá certo. Aí ele fez, depois de um tempo, falou: já me formei. Agora que eu já me formei, eu junto com o outro lá, nós vamos liderar uma igreja. Então nós vamos dirigir uma igreja. A gente vai cuidar. Eu falei: que bom. Você aprendeu? Aprendi. Então, é só colocar em prática o que você aprendeu, que está escrito na Bíblia. Ele: não, mas pode deixar, vai ser, eu vou colocar. Beleza, ele foi. Passou um mês, aí ele falou assim: e aí? Falei: não, tá bom, tá gostoso, vixe, Deus está cuidando, está trabalhando, tem bastante membros. Passou um tempo, aí eu vi que ele estava meio estranho, senti que ele queria falar alguma coisa. Ele passou uma semana, eu falei: e aí, tá tudo bem? Ele falou: preciso falar um negócio para você, que eu queria falar semana passada, mas eu não tive coragem. Eu falei: mas por que você não teve coragem? Porque realmente eu não tive coragem, hoje eu vou falar. Como você perguntou, então eu vou falar. Eu saí, não quero ser mais não. Mas por quê? Duas coisas aconteceu. Deu o quê? Primeiro que chegaram para mim, os líderes lá maioral, chegaram para mim e disse que eu tinha que dar resultado. Eu tinha que dar lucro. Se eu não desse lucro, eu não ficaria. Aí eu olhei para ele e falei: desse jeito. Eu não sabia que era assim. Falei: agora você sabe que é assim. Aí ele olhou para mim: você sabia? Eu falei: eu já ouvi muitos relatos que é assim mesmo. E você não me falou nada? Eu falei: não, porque você falou para mim que você ia fazer diferente. Então, mas tá bom. Ele: então, por causa disso daí, eu falei: não. Aí esse foi o primeiro ponto. E o segundo ponto, aí o patrão mandou escolher, ou eu escolher a igreja ou eu escolher a empresa. Então são dois pontos que o cristão diariamente acaba vivenciando diariamente. Tá? Isso daí eu estou contando para vocês assim, porque realmente eu conversando, eu tive essa conversa e esse relato aí pessoal. Então, infelizmente, é o que acontece hoje. E quem está usando isso é o próprio Satanás. E você vê,
né? Muitos usam da própria palavra com esse fim. E realmente é uma estratégia do próprio Satanás. Então a gente vê uma jovem possessa que ela mesma falou, olha, esses homens aí, o que eles estão anunciando é realmente a salvação que Deus está trazendo para vocês. Então o próprio demônio que estava nessa jovem acabou aí anunciando o que o apóstolo Paulo estava ensinando ali, né? Que eles eram servos realmente do Deus Altíssimo e estavam anunciando o caminho da salvação. E essa jovem, esse espírito, ensinava o caminho totalmente ao contrário para as pessoas. Então, estava realmente levando as pessoas para a perdição aí. E Paulo acabou aí, nós vemos aí a história que Paulo acabou expulsando aí o demônio dessa pessoa aí, dessa jovem, libertando ela aí desse espírito aí mau. Então, nós vemos aí qual que era a pregação que o espírito usava aí quando ele estava possuindo a moça. Qual que era a pregação? O que essa pessoa, o que esse espírito aí pregava? Adivinhação. Adivinhação. Isso, então era algo adivinhação. Então era, como muitos usam hoje, era profetizar o futuro aí, adivinhação que ia acontecer. E muitos ganhavam dinheiro. Então, esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncia a lacuna aí. O que ele declarou ali? Anuncia a salvação. Então, o que eu fiz aqui? Eu saí do slide. O slide, vocês estão vendo o slide ainda, né? Acabei saindo, fechando aqui. Eu tô. Deixa eu voltar aqui pro slide. Eita, volta. Tá aparecendo o slide ainda? Tá, né? Tá. Pra mim tá. É que eu cliquei aqui e pra mim acabou saindo fora o slide. O meu aumentou, depois diminuiu. Aumentou e diminuiu? Tá. Então vamos. Deixa eu voltar aqui. Acabou saindo dos slides aqui. Vamos lá. Essa própria pessoa. Deixa eu só abrir o slide de novo. Como ele saiu, aí eu não vou conseguir acompanhar para ver se vocês estão seguindo, vendo o slide ou não. Por que chamou eu, meu? Oi? Tá pausado aí, não tá passando, né? O slide não tá passando para frente aí para vocês. Tá passando o slide? Ele tá seguindo aí para frente? O meu tá uma letra aí, dos redondos. Ah, é? Tá. Deixa eu... Agora tá só você. Tá eu agora? Eita, ele fechou aqui. Eu fui avançar, acabou fechando. Mas aqui não esquenta não, é a pecinha que tá atrás dele. Tá? Ah, eu imaginei. Você imaginou, né? Vixe! Tá, então enquanto ele vai abrindo aqui, eu vou dando continuidade, tá bom? Aí, tá abrindo aí, né, agora, né? Tá.
Então vamos lá. Nós vemos que. Deixa eu ver aqui para o próximo slide. Nós vemos aí a ação, olhando aí para essa passagem aqui da jovem, nós vemos a ação de Satanás aí para estar enganando as pessoas. Então, ele tem esse poder, ele tem o poder, tem a força, ele tem um domínio para estar fazendo esses sinais e manifestações sobrenaturais. Então, ele leva com que as pessoas realmente acreditam naquilo que elas estão vendo para estar enganando as próprias pessoas aí. Infelizmente, isso acontece muito e nós vemos muito nos dias de hoje isso acontecer. É uma triste realidade, não era para ser assim. Principalmente quando as pessoas conhecem aí a palavra, né, quando conhecem aí a verdade. Então vamos lá. Nós vimos que o próprio Satanás conhece as Escrituras e ele usa as Escrituras para estar enganando aí o próprio cristão. E Deus permite. Por que Deus permite? Deus permite realmente para ver se somos ou não cristãos nesse momento aí. Tá? Então vamos lá. Aí. Agora deu. Isso. Voltou. Então vamos lá. De acordo com essa passagem aí, esse espírito, ele conhecia o quê? Ele conhecia o caminho da Salvação. salvação. Então, qual era a razão da pregação se o apóstolo Paulo não tivesse expulsado? Se Paulo não tivesse expulsado, o que teria acontecido? Ia continuar enganando. E isso, as pessoas iam continuar dando crédito a esse espírito aí, enganador, adivinhador, né? E essa prática, nós sabemos muito bem que ela é condenada por Deus. Está lá no livro de Apocalipse, está no livro de Efésios, né? Frutos da carne, fruto do espírito. Então, Deus condena essas práticas aí. E nós vemos a estratégia de Satanás. Abre comigo lá no livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Deixa eu ver como está nosso tempo. Como está nosso tempo, Elisete? Nós temos tempo? Temos, né? Tem 16 minutos. É 44, 16 minutos. Até as 10? Isso, então vamos lá. Abre comigo no livro de Jó, capítulo 1. Lê para nós aí do versículo 1 até o 12. Alguém vai querer ler? Se não for ler, eu vou ler. Posso ler? Pode ler. Do 1 até o 12. Isso. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidava suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham, lá no seu íntimo, pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu a Satanás. Acaso puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Isso. Então vamos lá.
Versículo 3. Estamos vendo aí um homem justo, lá da região de Uz, da terra de Uz. Tá? Então, tudo nos indica que esse acontecimento aqui foi na época de Abraão que aconteceu. Tá? Então, de acordo com alguns estudos, alguns apontam na época de Abraão, tá? Outros apontam assim, um pouco antes bem antes de Jacó. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi. Eu queria chamar a atenção dessas 500 juntas de boi aí, tá? Que uma junta são um par, são 2 bois, porque eles tinham aqueles carrinhos, carroças, e colocavam 2 bois para estar carregando essas carroças. Então, se são 500 juntas, seriam 1.000 bois. 1.000 bois, só para esse trabalho. Então, só para ver a grandeza de Jó, como que Deus tinha abençoado. No primeiro, aqui nesse primeira aliança aqui no Antigo Testamento, as bênçãos para um homem que Deus dava era totalmente físico. Então eram bens, eram riquezas, certo? Através de Jesus Cristo hoje, as bênçãos, Deus ainda nos concede bênçãos materiais? Concede, mas a bênção principal é a bênção espiritual, é a bênção para a salvação, é a vida eterna do lado de Deus e de Jesus Cristo. Então essa é a bênção para nós hoje. E claro que esses homens do Antigo Testamento, Abraão, Jó, Isaac, Jacó, todos os patriarcas lá, eles também manejavam ou almejavam é a palavra correta, essa bênção espiritual, essa bênção de estar sempre com Deus, eternamente. Então, por isso que eles foram homens de fé, homens obedientes a Deus. Tinham seus problemas? Tinham suas dificuldades? Tinham também. Né? Diria que as dificuldades dele para nós hoje seriam muito maiores do que nós, porque eles não tinham esse conforto que nós temos hoje. Porém, para a época deles, era o normal. Então, era tudo de acordo com o teu tempo, certo? Então, nós vemos aqui que Deus permite que Satanás vai tentar a um homem para ver realmente a fé que um homem tem em Deus, para ver realmente se um homem ele é fiel a Deus ou não. Então ele permite certas coisas, para quê? Para provar a nossa fé. E quando o cristão ele consegue vencer isso daí, nós estamos provando para Satanás que realmente somos de Deus. Então Deus permitiu aí, então a gente vê que Satanás anda no meio do povo. Onde que Satanás costuma andar? Conforme o versículo 6 aí. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Tá? Alguns falam que essa passagem está referindo aos anjos no céu. Outros falam que essa passagem está referindo aos próprios homens que se reuniam para louvar a Deus naquele período, naquele tempo. Então, não temos nada concreto a respeito desse versículo aí, desses acontecimentos. Mas uma coisa que ele nos deixa aqui claro para nós é que Satanás, nesse período, ainda tinha acesso a Deus, ele tinha acesso a Deus, certo? E Deus ainda permite que ele aí atinja aí, os cristãos aí para provar a fé. Ele acaba permitindo, Deus acaba permitindo. E cabe aí o homem se ele aceita ou não. Nós vemos isso aí na vida de Davi, como na vida de outros homens aí, e nós vemos isso acontecendo nos dias de hoje também. Então, aonde que Satanás costuma andar? No meio de quem? Na terra, no meio, ao nosso redor. Ao nosso redor. Então, você vê, no dia em que os filhos de Deus, então o filho de Deus eram aquelas pessoas, se eram anjos ou se eram homens,
Nós não temos isso, a teologia não conseguiu explicar isso concretamente, tá? Mas a palavra deixa bem claro que se são homens ou se são anjos, né? Ambos são totalmente tementes a Deus, são filhos de Deus, são cristãos que realmente buscam a Deus, né? Que a sua vida está dedicada a Deus. Então, o Satanás, certo? Ele vai estar sempre aí nos tentando. Qual foi a estratégia de Satanás para colocar dúvidas na mente de Deus? Ele consegue? Não, ele não consegue. Mas ele não colocou dúvida na mão de Deus. Deus permitiu que Satanás pudesse aí tirar todos os bens de Jó. Mas ele deixou bem claro, você não vai tirar a vida dele. A vida dele você não mexe. Você não tem permissão para isso. Então, qual foi a estratégia que Satanás usou aí? Mandou tirar tudo, né? Desafiou Deus a tirar todas as bênçãos que Deus tinha dado para Jó. Bênção e proteção. Porque Deus cuidava, abençoava Jó e protegia ele. Por quê? Porque nós vemos aí que Jó ele se preocupava até com os erros dos seus filhos. Então, ele chamava todos os filhos, matava aí as ovelhas aí, os animais em sacrifício para que Deus perdoasse os pecados. Então ele tinha preocupação até com os pecados dos seus filhos. Então era um homem realmente íntegro perante a Deus. Ele passou por todo esse sofrimento. Está lá em 2 Coríntios capítulo 11, nós lemos lá, versículo 14, nós vimos que ele assume a forma de um anjo de luz, né? Claro. Oi. Eu acho tão interessante aqui, que ele orava até pelos pecados dos filhos, né? Pedia perdão, né? Isso, então, ele tem que praticar esse costume, né? Esse costume, ele tinha esse costume. Por não quê? Bem a palavra. Porque ali ali tá falando que os filhos dele ficavam espalhados, cuidando das coisas dele aí, naquela região. Então, os filhos não estavam junto com ele todos os dias, 24 horas ali, para ele estar vendo se realmente ele estava agindo ou não de acordo com a vontade de Deus. Então, ele chamava os filhos e fazia esses sacrifícios para se purificar. Bom, então, ele tinha essa preocupação com os filhos, ele tinha. Vamos para o capítulo 5 do livro de Atos. Quanto tempo nós temos aí? 4 minutos? 5? Então vamos para o livro de Atos. Vou ver se eu termino apenas esse slide aqui, para a gente finalizar. Atos capítulo 5, versículo 1 ao 11. Eu vou ler aqui, tá? Só para a gente fechar esse slide aqui hoje. Atos capítulo 5, versículo 1 ao 11. É a história de Ananias e Safira. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando seus moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes portanto aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-o, sepultaram junto do marido.
e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia dos acontecimentos. Tá? Então, olhando aí essa passagem, olhando aqui, o que acontece aqui? Deus sabe todas as coisas, o Espírito sabe de todas as coisas, tá? O erro desse casal foi o quê? Não foi o fato deles terem vendido seu próprio terreno, né, e ter dado ou não essa contribuição. O fato foi a mentira que eles usaram. Então, vou usar um exemplo aí. Vamos supor que eles venderam aí o terreno aí por R$10.000, certo? Por R$10.000. Então, eles pegaram esse dinheiro, guardaram R$5.000, chegaram até os apóstolos e falaram que, ó, vendemos, nós tínhamos um terreno, vendemos ele por 5.000 e está todo o dinheiro aqui. Então, esse foi o erro. Eles poderiam muito bem ter falado, não, ó, nós tínhamos um terreno, vendemos eles por 10.000, estamos trazendo R$5.000. Teriam mentido? Não. Isso seria uma pequena mentira comercial, viu, Elisete? Seria uma pequena mentira comercial. Então, eles mentiram? Sim. Por quê? Porque Pedro deixou bem claro aqui para eles, no versículo 4. Conservando-o porventura não seria teu? Eles poderiam dar? Eles poderiam ter guardado todo o dinheiro e não poderia ter dado nada. Por quê? Porque é deles. Pedro não chegou lá e pediu, dá todo o dinheiro para nós, ou dá 50%, ou dá 10%, ou dá 5%. Não foi isso. Eles não obrigaram esse casal a dar. Eles resolveram dessa maneira. Mas por que eles resolveram? Porque eles foram instigados por Satanás. Então eles poderiam muito bem ter chegado, não, Pedro, ó, e os apóstolos, né? Não, ó, nós vendemos sim por 10.000, porém estamos doando 5.000. E teria acontecido alguma coisa? Não, eles não teriam mentido. O problema foi esse. Que eles venderam por 10 e falaram que venderam por 5 e estão dando 5. Então eles quiseram se aparecer. Então falou, não, nós vendemos por tanto, então damos tudo que nós vendemos. E Pedro deixou bem claro, e vendido não estaria em teu poder? Então como você mentiu? Você não está mentindo para nós, está mentindo para Deus. Então o negócio é muito sério mesmo. Olha só, tá? No primeiro século, acontecia tudo para que o povo acreditasse naquilo que os apóstolos estavam falando. Então, olha o poder de Satanás. Ele entra na onde? Ele entra no coração do homem para ir lá e opor contra a igreja, para mentir contra a igreja. Ele tem esse poder, sim. E quando fala aqui nessa passagem que eles foram sepultados em seguida, tá? Na lei dos judeus, na lei de Moisés, quando alguém morria, ele tinha que ser sepultado no mesmo instante. Para quê? Para que o povo não fosse contaminado. Então você vê, um homem morreu, Ananias morreu, ele foi sepultado sem a esposa saber. E logo em seguida a esposa morreu e foi sepultado sem a família saber. Por quê? Pelo horário, possivelmente aqui já seria tarde, né? E na lei deles tinha que ser enterrado no mesmo dia. Não tinha que deixar para outro dia. Se possível, ser enterrado no mesmo horário. No mesmo horário. Isso é o costume, a lei dos judeus, tá? Aí vamos lá em Mateus 24, 24. Eu vou ler só para a gente finalizar. Mateus 24, 24. Então aí entra também um pouco a questão aí da oferta, né, ou do dízimo, mas vamos falar da oferta. Se a gente for falar da oferta ali já não seria o dízimo. Se fosse pelo dízimo, ele tinha que dar 10%. Não era nem mais e nem menos. Tá? Então ele tinha que dar o quê? Ele tinha que dar R$1.000, e não tinha que ser em dinheiro, tinha que ser em alimento. Ele tinha que pegar esses R$1.000, comprar em alimentos e levar até os apóstolos. E levar o quê? Em dinheiro. Então não seria aí seria uma oferta espontânea, porque queriam ajudar, era uma comunidade. Mateus 24, 24. Lá diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível,
os próprios eleitos. Quem são esses próprios eleitos? O próprio cristão. Deus permite. Então, nós vemos que Satanás ele opera grandes milagres e sinais. Né? Eu até respondi aí. Opera grandes sinais e prodígios, seriam milagres ou revelações, para enganar o povo aí. E Jesus deixou bem claro que muitos irão enganados, até os próprios eleitos serão enganados. Então, todo o cristão deve conhecer as Escrituras para não ser enganado. Aconteceu, eu até comentei na aula passada aí, na outra aula aí, daquele irmão lá de onde o Everton vai, que acabou estudando aí teologia e acabou se desviando. Então é isso daí, não conheceu realmente a verdade, porque quando conhece a palavra, não cai nesse erro aí. Tá? Então eu vou finalizar essa aula aqui por aqui hoje, 10 horas. Tá? Na próxima aula nós damos continuidade aí. Então nós estamos vendo aí quem que é Satanás. Tá? E na próxima aula nós vamos ver que ele é o pai da mentira. Que a mentira aí pertence a Satanás, não pertence a Deus. E que Deus condena essa prática da mentira. Que todos tenham uma boa semana. Eu vou estar aqui parando a gravação. Vou ficar mais um tempo aqui. Pra gente conversar mais um pouco aí, quem quiser conversar. Tá bom? Que Deus abençoe. Bom trabalho aí a todos. Que Deus derrama muitas bênçãos e que o nosso Senhor Jesus esteja fortalecendo a cada um de nós. Sempre lembrando, devemos sempre estar lendo e estudando as Escrituras, tá? Isso é diariamente. Que Deus abençoe a todos. Amém. Boa tarde. Bom dia para todos. Amém.